O presidente do Senado pede um esforço concentrado para a sabatina do ex-ministro André Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Brasília, Luciana Verdolim. Olha, sob o risco de ter a indicação dele para o Supremo Tribunal Federal retirada, o ex-ministro André Mendonça ontem passou o dia em reuniões com senadores lá no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro fez a indicação de André Mendonça no dia 13 de julho, mas até hoje a sabatina no Senado nem foi marcada. O presidente se reuniu essa semana com lideranças evangélicas que já se manifestaram contra a ideia de se buscar um outro nome para facilitar a aprovação pelo Senado. O presidente lá do Senado, Rodrigo Pacheco, ficou de conversar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre. Pacheco fala, inclusive, na realização de um esforço concentrado para discutir a indicação. É normal que sejam feitas as sabatinas, que sejam apreciados. É o meu desejo sempre dar agilidade devida aqui no Senado Federal para a aprovação desses nomes. Há nomes pendentes, há nomes que já foram aprovados, há nomes que já foram aprovados na Comissão Independente do Plenário. Então, isso é da dinâmica do Parlamento. Lembrando que nós estamos vivendo aí no sistema de privações, uma época de privações em função da pandemia. Essas indicações precisam ter presença física dos senadores no Senado Federal. Vale lembrar que a CCJ ainda nem marcou a sabatina de André Mendonça, mas já analisou a recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República, que foi anunciada depois da indicação de Mendonça. Aras, inclusive, aparecia na Bolsa de Apostas como um possível substituto de André Mendonça caso o governo não conseguisse emplacar o nome do ex-ministro. O líder do Cidadania, o senador Alessandro Vieira, juntamente com o senador Jorge Cajuru, entrou com recurso ontem no Supremo Tribunal Federal contra Davi Alcolumbre, que se recusa a marcar a sabatina. Segundo os senadores, não existe justificativa republicana para tanta demora. Além disso, ressaltam que a ausência de um ministro no STF, que hoje conta com apenas 10 integrantes, acaba prejudicando o trabalho do tribunal. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, eu queria entender como funciona a mecânica cerebral e política de Davi Alcolumbre ao sentar em cima desse processo que tem que ser ouvido, aí sabatinado o André Mendonça. Eu queria entender o que existe por trás. Será que é só uma má vontade do presidente da CCJ? Porque o que se fala aí é que ele esperava ser nomeado ministro do governo Jair Bolsonaro e não teria ganho esse presentinho de Natal e aí ele está fazendo birra. Ou que interesses mesmos podem estar pairando sobre o cérebro, sobre a cabeça, sobre o coração de Davi Alcolumbre em não pautar esta sabatina? Alguma coisa muito estranha acontece ali na Comissão de Constituição e agora Comissão de Constituição e Injustiça do Senado, porque é uma injustiça não com o André Mendonça, é uma injustiça com o Brasil. Nós estamos há 2 meses só com 10 ministros no STF e isso pode acarretar em impasses dentro da Suprema Corte. Ora, me parece que Davi Alcolumbre tem mais interesses pessoais do que interesses republicanos fazendo o que está fazendo na CCJ. O Bernardo tem toda razão, são interesses políticos e nada republicanos. São 2 meses aí que o nome do André Mendonça está sendo fritado e a sua indicação não passa nem pela Comissão de Constituição e Justiça, a poderosa Comissão de Constituição e Justiça. Primeiro é preciso entender que quando a gente fala de Davi Alcolumbre, não nos referimos a apenas um senador, mas a um grupo de senadores que gravita em torno de Davi Alcolumbre, que até ano passado, até o comecinho desse ano, era presidente do Senado. Portanto, ele tem bastante poder, bastante influência, conseguiu inclusive eleger o seu sucessor, ele que apoiou e endossou a candidatura de Rodrigo Pacheco. Então, ele continua sendo um senador poderoso. Ele está insatisfeito por uma série de razões, por não ter sido nomeado por um ministério lá atrás, como disse o Bernardo, também por não conseguir ter mais influência nas chamadas emendas de relator para fazer indicações de emendas de relator, tem ainda insatisfações com o seu estado do Amapá, que sofreu aquele apagão, ele acha que o governo federal não fez
tudo que era possível para contornar aquela crise energética, e isso acabou custando a eleição à prefeitura de Macapá do seu irmão Josiel Alcolumbre. Então, uma série de insatisfações. Ele preferia que o Augusto Aras tivesse sido nomeado para o Supremo Tribunal Federal, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e não o André Mendonça. Enfim, e há resistência no Senado, em geral, ao nome do André Mendonça. Muitos senadores estão preocupados, inclusive agora, porque ele ocuparia aquela vaga na segunda turma, que é a vaga que trata eminentemente de questões ligadas à Lava Jato. A ministra Carmen Lúcia saiu, foi da segunda para a primeira turma, e agora tem uma vaga que será ocupada pelo novo ministro do STF. Muita gente não consegue ler exatamente qual seria a posição do André Mendonça nesses casos. Enfim, há resistências no Senado, mas é óbvio que a maneira mais republicana de resolver essa questão é colocar o nome dele em voto, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, como depois no plenário.